que anda no caminho errado, como ela se porta. Mas você tem que fazer algo para que o Evangelho resplandeça na vida dessa pessoa. E é isso que nós precisamos nos nossos dias. Que o Evangelho possa resplandecer através de nós. Jesus diz que nós somos o quê? A luz do mundo. Lucas capítulo 8 diz assim: você não pode pegar uma luz, uma lâmpada, e colocá-la embaixo da cama, ou embaixo do alqueire. O que você tem que fazer com uma luz? Você tem que colocar ela onde? No alto, para que ela possa iluminar aqueles que estão no ambiente. E assim somos nós, como homens e mulheres, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. A nossa luz há de brilhar perante os homens, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? O sal da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu sei que você não vai me responder. Você tempera tudo com sal? Você faz aquele cafezinho pretinho de manhã e taca sal nele? O problema é que às vezes as pessoas tendem a querer salgar aquilo que não precisa. Nós precisamos ser o sal, porque nós precisamos ser o equilíbrio, o tempero dessa terra. Aquilo que traz sabor, aquilo que traz gosto a essa terra. As pessoas precisam olhar para nós, gente. Hoje é mais do que uma pregação, eu estou abrindo o coração, tá? Eu creio que as pessoas precisam olhar para nós e precisam sentir vontade de ter Jesus. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, para a forma como nós vivemos e desejar, mais do que entrar pelas portas da igreja, desejar um ambiente ou um encontro verdadeiro com Jesus, onde a vida delas venham ser transformadas. Vamos continuar a leitura. Aliás, eu lembrei de um testemunho que eu estava lendo de um pastor. Há muito tempo atrás, diz que um pastor estava num restaurante e entrou um rapaz ateu. E o rapaz conhecia o pastor e o rapaz maquinou: eu vou lá provar esse homem, ver se ele é um homem de Deus mesmo. E ele chegou na mesa do pastor, o pastor estava experimentando um peixe, com bastante espinho. E esse homem chegou e falou assim: você consegue gostar, consegue provar esse evangelho que você prega, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta luta que você passa, no meio de tanta adversidade que você passa? Como é que você faz isso? Aí o pastor, muito calmo, sereno, olhou para o prato de comida, aquele peixe saboroso, mas cheio de espinho, e ele falou assim para o homem: eu não vou deixar de comer esse peixe só porque ele tem espinho. Da mesma forma, eu não vou deixar de experimentar o Evangelho só porque ele tem dificuldades. Eu não posso deixar o Evangelho de lado só porque tem dias que são difíceis, tem dias que são espinhosos, tem dias que a gente cansa, não é verdade? Tem dias que a gente cansa. E o apóstolo Paulo vai falar um pouco a respeito disso. Versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida mudou. Ele estava defendendo seu apostolado, certo? E agora ele usa uma analogia de um atleta. E ele fala no versículo 24: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Mas olha a conclusão que Paulo chega: portanto, corram para vencer. Irmãos, na corrida, eu vou dizer na corrida atlética, né, na corrida do esporte, muitos correm, mas quantos são vencedores? Um. O pastor Júnior já ilustrou um pouco a respeito disso, já ajudou com a mensagem. Na corrida da fé, todos nós corremos. E se nós perseverarmos, todos nós chegaremos no final como vencedores. A corrida da fé, ela nos premia pela nossa perseverança.
ela nos premia por aquilo que nós já entendemos que Cristo fez por nós e pela determinação que nós temos de continuar seguindo o caminho do Senhor. E é por isso que Paulo disse: portanto, corram para vencer. Hebreus 10:38 diz: meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, minha alma não terá prazer nele. Dura essa palavra. Tão dura quanto verdadeira. O meu justo viverá por fé. Eu fiquei lembrando, quando a gente assiste aí, de 4 em 4 anos a gente vê pelo menos a Olimpíada. Tem alguns outros eventos também que são de esportes. E é incrível o quanto aqueles homens e mulheres se preparam para participar daquele evento. E a gente pode tirar como exemplo para nós na caminhada cristã. O quanto aqueles homens se dedicam, aquelas mulheres se dedicam. E é tão impressionante que você já viu isso. Tem países que são pequenos. Tem países que às vezes entram numa delegação olímpica com 3, 5 participantes. Um levando a bandeira e outros 3, 4 muito felizes. Eles estão radiantes naquele estádio. Eles sabem que eles não vão ganhar uma medalha porque o país é muito pequeno. Mas eles estão alegres porque eles estão representando o país deles. Assim deve ser a nossa alegria. Quando alguém olha para nós, olha para mim e para você e fala: olha, eu vejo a luz de Cristo em você. Você representa o reino de Deus nessa terra. É por isso que Paulo fala: nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós não somos competidores, nós somos cooperadores, porque trabalhamos com Ele para o mesmo fim. Ninguém aqui veio para competir com ninguém, gente. Se esse é o entendimento de alguém, em nome de Jesus, repreenda esse entendimento, porque nós estamos aqui na condição de cooperadores uns com os outros. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, mas o Cristo que habita em nós nos capacita a sermos aquilo que Ele nos chamou. Fica claro? Nós não somos competidores. Nós não somos partidaristas. Jesus disse isso no capítulo 2 de Filipenses. Paulo disse isso quando ele diz a respeito da vinda de Jesus: não faça nada por partidarismo e nem por vanglória, mas faça para glorificar o nome do Senhor. Não faça nada. O próprio Paulo falou assim: gente, vocês acham que uns são de Paulo, outros de Apolo? Vocês estão errados. Um planta, o outro rega, mas quem vai dar o crescimento sempre vai ser o Espírito Santo de Deus. Ele quem sustenta a igreja. É Ele quem acende a chama no nosso coração. E eu disse, por vezes estamos cansados, mas não podemos desanimar. Temos que perseverar. Versículo 25. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar o quê? Um prêmio eterno. Naquela época, as coroas dos vencedores eram coroas de flores, de folhas, enfim. Não era algo que durava muito tempo. Logo a folha secava, a flor murchava, e aquilo não tinha mais valor nenhum. E eles se esforçavam, se esmeravam para quê? Para chegar em primeiro e ganhar aquele tipo de coroa. Mas Paulo fala assim: olha, eles se esforçam para ganhar esse prêmio. Nós devemos nos esforçar para ganhar um prêmio que não há dinheiro nesse mundo que compra. Nós devemos continuar nos esforçando para ganhar um prêmio, como o pastor Júnior já falou aqui. Vai chegar um dia em que todo o sofrimento, toda a luta, toda a adversidade, tudo aquilo que nós passamos nessa terra, não vai fazer mais sentido, porque nós estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para viver a eternidade com Ele. Eu penso que essa mensagem ela precisa mexer com o nosso coração. Eu penso que nós precisamos continuar caminhando, ou melhor, correndo, como o apóstolo Paulo disse. E o apóstolo Paulo está fazendo, na verdade, a figura de um maratonista. Como que o maratonista corre?
Ele não corre acelerado. Porque se ele acelerar muito o passo, 42 quilômetros, ele vai pôr a língua para fora rápido. Aliás, eu estava lendo uma história de uma mulher, talvez alguém já tenha lido ou visto essa história. Dizem que na maratona de Boston, em 1980, uma mulher chamada Rose Ruiz foi a campeã da maratona. E ela passou, cruzou a linha de chegada, e as pessoas fizeram aquela festa, adrenalina, né, a campeã e tal. Mas passado pouquíssimo tempo, as pessoas começaram a notar algumas coisas estranhas. Rose, por exemplo, não tinha músculos nas pernas. Ela tinha as pernas toda flácida. Não eram pernas de uma mulher corredora. Ela estava pouquíssimo suada. Irmãos, quem corre 42 quilômetros e não soa? E as pessoas começaram a levantar suspeitas daquele resultado, porque nos primeiros 15 quilômetros não se ouviu falar do nome de Rose no pelotão da frente. Quando foram investigar e puxaram a fundo, Rose Ruiz havia ingressado na corrida, faltando 2 quilômetros para acabar a corrida. E ela cruzou a linha de chegada em primeiro. Simplesmente ela cortou um atalho e foi declarada campeã. Mas quando se descobriu a fraude, foi retirado o prêmio dela e ela insistentemente dizia que ela havia corrido a corrida inteira. Muitas vezes nós podemos passar por isso. Não estou dizendo que nós fazemos isso, mas por vezes nós podemos ser tentados a cortar atalhos, quando na verdade só existe um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Rose cortou um atalho e achou que estava tudo bem. Tanto é que ela nunca mais correu nada, porque ela era alguém que tinha defraudado aquela corrida, ela tinha feito algo errado para poder vencer aquela corrida. Ela não era uma atleta. E ela nunca mais correu nada. O que eu creio para nós nessa noite, com essa palavra, é que o Senhor tem nos chamado para correr. E não importa a passada que você corra, o importante é que você persevere na corrida. O importante é que você continue correndo. Porque a corrida, ela é longa. E nós não podemos desanimar no meio dela. Versículo 25 eu li, né? Hebreus 12:1 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, essas testemunhas eram quem? Os heróis da fé de Hebreus 11. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O que Jesus disse? Tomai sobre vós o meu jugo, pois eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então desembarace de todo peso, de todo pecado, tentativa de pecado que possa me atrapalhar ou te atrapalhar, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A corrida está difícil? Por vezes está. Tem dias que a corrida está muito difícil, mas nós devemos continuar correndo, mesmo que no trotezinho, a passos curtos, mas continuar correndo sempre, olhando para aquele que já venceu por nós, olhando para Jesus Cristo. Dizem que, os historiadores divergem um pouco sobre isso, mas dizem que um dos autores daquele hino, Grandioso és tu, foi Stuart Hine. E dizem que ele se perdeu em meio a uma floresta. E ficou perdido, e ficou meio que desesperado. E ele diz que ele olhou para cima e ele viu um monte. E ele lembrou do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E diz que ele começou matutar ou pensar as palavras que se tornaram um dos hinos mais cantados na história
do cristianismo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado... Não vou cantar para vocês não ir embora. No meio da dificuldade, um homem olha para o monte, lembra de um salmo, e começa a vir na mente dele frases, e ele cria um dos hinos mais cantados da história da humanidade. Tem dias que são difíceis, mas Jesus está conosco em todos eles. Jesus está conosco. Eu estava lendo também a respeito dos corredores, porque Paulo fez a analogia. Segundo um estudo de Harvard, meu inglês não é muito bom, mas é isso aí. Um atleta de maratona, ele ingere em torno de 5 a 8 mil calorias por dia, perto dos períodos de prova, em treinos e durante o período de prova. Irmãos, 8 mil calorias é muita comida. A dieta nossa regular é 2.500 calorias. Essa pessoa ela precisa comer muito, e ela precisa comer coisas que façam o corpo dela suportar esse tipo de prova ou esse tipo de esporte que ela pratica. Fora a suplementação que ela tem, e hoje é tudo muito divulgado isso. Fora a suplementação alimentar que ela tem. O tanto de carboidratos que essa pessoa tem que comer para produzir energia para que ela possa suportar esse tipo de esporte ou de prova que ela faz. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá no versículo 25, o atleta precisa ser o quê? Disciplinado. Ele precisa ser regrado. Um atleta tem até horário para dormir. Pensa que o atleta faz igual a gente, não? Que dá meia-noite e vai fuçar a geladeira. Não. Essa hora ele já está dormindo. Porque no outro dia... É uma analogia, mas que traz muitas verdades para nós. Na nossa vida nós precisamos da disciplina, as disciplinas espirituais para que nós possamos vencer o inimigo, vencer a nossa carne. E você vai ver que Paulo está falando principalmente da carne, vencer as nossas vontades. Versículo 26. Por isso, não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Você já imaginou um boxeador dando golpes no ar? Paulo agora ele muda a analogia e ele não fala somente de um corredor, mas ele fala também de um boxeador. E é algo que ele está fazendo que é muito assim... Eles conseguiam entender de uma forma muito clara, porque os esportes já aconteciam naquela época. Então Paulo fala assim, você acha que eu luto como se estivesse dando socos no ar? Você acha que eu estou gastando força, energia, a troco de nada? Você acha que eu estou correndo, mas sem objetivo? Não, eu não estou fazendo isso. E como eu disse lá no começo, Paulo está falando para quem? Para judeus, para gentios, para fracos, para fortes. Eu costumo brincar que Paulo poderia abrir igreja em Alphaville ou em Alfavela. Ele não tinha problema com localidade, ele não tinha problema com gente. Paulo podia comer caviar e o que vier. Não é verdade? Paulo podia fazer de tudo. Por quê? Eu sei lidar com qualquer tipo de situação. Eu sei estar em qualquer tipo de lugar. Sem entrar em pecado, eu sei ganhar alguns para Cristo. Sem me dobrar perante as obras ou as ideologias do inimigo, eu sei ganhar pessoas para Cristo. Versículo 27. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, olha isso que Paulo diz, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Irmãos, eu fico pensando, Paulo dizendo isso, eu fico pensando, meu Deus,
que será de mim, pobre pecador? Eu prego para todos. Eu prego para fracos como se fosse fraco. Eu prego para judeus como se fosse, na verdade, ele era judeu. Eu prego para os gentios e me faço igual eles. Mas eu tomo o cuidado de seguir correndo e caminhando nessa caminhada para que eles sejam aprovados e eu não seja reprovado. Está chegando o dia. E eu quero ser aprovado diante do Senhor, e eu quero que você seja aprovado diante do Senhor, e nós todos venhamos herdar a coroa da vida eterna. É isso que Paulo está falando. Eu quero ser salvo, e eu quero que vocês sejam salvos. Aliás, eu não sei quem criou aquele corinho, né? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir. Eu acho que não foi para crente que eles criaram. Como que o crente não vai para Canaã? Ele quer entrar nesse lugar. Ele quer entrar neste lugar. Então, se você vai, me dá a sua mão que eu quero ir junto. Se você vai, eu quero que você vá e eu também vou. Se você vai, eu também quero ir, vamos? Eu quero levar a gente para Cristo. Eu quero levar pessoas para Cristo. Eu quero que as pessoas conheçam o Evangelho que libertou a mim e a você. O Evangelho que cura, que salva e que liberta. O Evangelho que o pastor Júnior já falou aqui, céus e terras passam, mas a palavra do Senhor não passa. O Evangelho que pega o mais vil pecador e faz ele se assentar com os príncipes dessa terra. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Filipenses 3,12, Paulo diz algo interessante, só para a gente já ir para o final. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Versículo 13, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. É por isso que ele chega no final da sua vida e ele diz a Timóteo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Não desfiro golpes no ar, eu combati o bom combate. Eu não corro como sem meta, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Falei de 3 palavras no começo e eu queria concluir com elas. Que na analogia de Paulo aí, há pelo menos 3 elementos, 3 palavras que são indispensáveis para nós hoje. Dedicação. Corram para vencer. E não importa em qual velocidade você corra, corra para vencer. Disciplina. Corram com perseverança. Não se frustre nos dias difíceis, porque eles vão chegar. Não desanime nos dias que tudo der errado, porque um novo amanhã há de acontecer e Jesus estará nesse novo amanhã. Ele está conosco todos os dias. E a recompensa: corram em busca de um prêmio eterno. Amém? Quero que você se coloque de pé. Feche seus olhos, eu vou orar.
Deus, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas e esta palavra diante de Ti, Senhor. Que nós possamos a cada dia correr para um prêmio, que é o maior prêmio de todos. Um prêmio que o Senhor já conquistou naquela cruz. Um prêmio que não há dinheiro, não há herança nessa terra, não há nada comparado a este prêmio, que é poder habitar com o Senhor todos os dias para sempre, sempre, num lugar onde não haverá mais choro, num lugar onde não haverá mais dores, um lugar onde não haverá mais enfermidade, Senhor, um lugar, Deus, onde seremos nós, aqueles que estaremos prostrados diante do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, reina nas nossas vidas, reine no nosso coração. E eu peço, Deus, para nós aqui como igreja, Senhor, como o apóstolo Paulo disse nessa carta, que sejamos cooperadores uns com os outros, Senhor. Que não venhamos ver irmãos ou irmãs desanimadas e venhamos achar isso normal. Não, Senhor. A Tua palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Nós queremos nos esforçar para habitar contigo, Senhor. Nós queremos vencer as barreiras, as dificuldades, pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós, Senhor. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e habita em nosso meio. Leva-nos, Senhor, a um lugar onde nós venhamos contemplar realmente, Deus, a intimidade contigo, um lugar onde nós venhamos olhar e falar: Senhor, vale a pena continuar correndo, vale a pena continuar mesmo em dias cansados, continuar crendo na promessa que não passa, na promessa que ela não é consumida, a promessa da vida eterna, ela não tem fim. Foi para isso que o Senhor nos salvou, foi para isso que o Senhor comprou homens de toda língua, povo, nação, raça. Foi para isso que o Senhor nos fez sacerdotes reais na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado, Deus, por estas famílias que aqui estão, Deus, e principalmente que entenderam, Deus, aquilo que o Senhor tem plantado no coração de cada um, Deus, o chamado que não venha morrer, Deus, no coração de cada um, a vontade de Te servir, de continuar correndo, Deus, correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o fruto dos nossos lábios a cada dia venham engrandecer o Teu nome. E que as nossas vidas, Deus, o nosso proceder diário, venha glorificar e testemunhar o Senhor nessa multidão de pessoas que nós lidamos, Senhor. Nós lidamos com tantas pessoas, Senhor, e nós somos embaixadores do Teu reino, aonde o Senhor nos colocar, Deus. Te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.